desconforto ao animal, correndo risco, inclusive, de óbito e de perfuração do tímpano. Caso isso seja um barulho muito grande, pode causar uma lesão até irreversível no ouvido desses animais. Aí é uma maldade imensa. Isso, mas infelizmente, Marcos, o ser humano, ele tem pessoas desse nível, né, que chega ao ponto de estar em detrimento de uma alegria dele, né, causando sofrimento a esses animais. Inclusive isso é crime, considerado crime de maus tratos aos animais. Então como é que eu posso proteger o meu cachorrinho, a minha cadela, o meu gato nesse período? A primeira orientação é que você verifique se esse cão ou esse gato está seguro dentro do seu domicílio. Se ele não está na rua, a primeira coisa é deixá-lo, né, no domicílio. A segunda é você providenciar uma proteção auricular para esse cão. Então a orientação é que você pegue um chumaço de algodão e introduza no ouvido desse cão ou desse gato, para diminuir assim a quantidade de som que ele passa a escutar, principalmente durante a noite, que é no horário onde aí que se estende aí de 5h30, 6 horas da tarde até 10 horas da noite, é o horário maior de pico, né, desses fogos. Então essa proteção com o algodão diminui assim a quantidade de som que eles passam a escutar. Posteriormente você também pode, Marcos, colocar esse cão e esse gato num ambiente seguro, então num quarto trancado que não tenha risco de acidente. E deixar dentro de casa seria o melhor local, então? Com certeza, dentro de casa e num local protegido, porque muitas vezes você deixa dentro de casa, mas deixa uma janela aberta, deixa um local para fuga. E o importante nesse momento é, além de proteger a quantidade de som que penetra no ouvido, mas também impedir que exista fuga desse animal para diminuir os riscos de acidentes. Tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, Joana, ela quer saber se as bombas, elas podem prejudicar, por exemplo, podem deixar os animais surdos. Isso, eu falei há pouco que dependendo da bomba, né, dependendo da quantidade de som e dependendo da proximidade do ouvido desse cão ou desse gato, eles podem causar sim uma lesão no ouvido deles. Porque a sensibilidade na audição do animal ela é muito maior do que o ser humano? Muito maior, em torno de 300 vezes maior. Ok, que coisa. Então, deixa eu ter algumas perguntas aqui no nosso Facebook. O Suetônio, sempre vem com as perguntas dele, né? Ele quer saber se pode soltar bomba perto do curral com as vacas e cavalos. Também não, né? Aí também não. A vaca e o cavalo, principalmente as vacas, por serem produtoras de leite, esses níveis de estresse para elas vai fazer com que a diminuição de leite, em virtude do estresse, diminua. Então, com certeza vai ter uma perda financeira, não apenas a perda para a vaca e para o cavalo na questão do estresse, mas para a vacaria principalmente a perda financeira do produtor pela diminuição na produção de leite. Então o prejuízo é para todos os animais? Com certeza, com certeza. O cão e o gato seria pior, no caso? O cão e o gato é porque é o tema do programa, né? E a questão de segurança para eles por estarem dentro das cidades, né? As vacas e os cavalos geralmente eles estão fora da cidade, assim não tem tanto esse barulho, mas os cães e os gatos que estão dentro dos domicílios nas cidades sofrem mais nesse período. O Jackson Linhares pergunta, existe uma legislação então para proteger os animais nesse caso de agressão? Existe sim, existe uma legislação, uma lei federal, né, que trata de maus tratos aos animais, está enquadrado nessa lei. Uma pergunta aqui, chegando aqui do nosso WhatsApp. Dr. Robson, bom dia. Tem um cachorrinho picher e ele tem 2 meses. Ele está com a mania de ficar raspando a parede e fica lambendo o cal que cai, né? O que é que pode ser? Ele não tem pulgas, mas se coça bastante. Ele fica louquinho. Percebo que ele se coça principalmente durante a noite. Quem pergunta é a Sueneide. Bem, Sueneide, isso aí pode ser isso aí são sintomas de vários quadros de doença, desde uma deficiência mineral ou vitamínica até um quadro mais grave, que seria um quadro de uma anemia, aí geralmente são anemias ferroprivas, né, por deficiência também de ferro, né, ou anemias em virtude de hemoparasitose, quer dizer, o mais conhecido, o mais famoso, as doenças de carrapato, que causa um quadro de anemia
e esse cão ele passa a ter esse hábito de estar tentando comer a parede. E também em quadros também de verminoses, que dá um conjunto de problemas, tanto a anemia como também as deficiências de vitaminas e minerais, um desequilíbrio do animal. A orientação nessa situação, por ser uma sintomatologia que ela está apresentando, que pode ter em várias doenças, é que você procure o auxílio de um médico veterinário para fazer os exames necessários e fazer o diagnóstico diferencial dessa situação e o tratamento mais adequado para esse cão. Nesse caso dele específico, qual a vitamina que ele pode dar? Aí, vitaminas, Marcos, aí tem várias vitaminas que, por exemplo, o Hemolitan, o Glicopan, o Energipet, o Metacel, vitaminas tem várias no mercado. Agora, se você utiliza simplesmente a vitamina e não resolve a causa base, quer dizer, não resolve o que está originando o problema, você não vai resolver a situação desse cão. Então você pode até administrar as vitaminas, mas ela vai ser de forma paliativa, porque o ideal é que você resolva o problema principal, o que está causando esse problema aí dele estar comendo a parede. Eu conheço, existem animais, por exemplo, que comem papel higiênico, comem jornal, né? Isso tem muito a ver com a questão, por exemplo, de uma deficiência na alimentação dele? Às vezes não. Às vezes isso aí é só em virtude de um quadro de estresse. O cão está tão estressado, que ele tem aquele hábito de tentar comer um papel, comer um objeto em casa, por uma questão de estresse, né? Pode ser um problema de dentição, que ele está com um problema na boca e ele tenta mastigar aqueles objetos na intenção de tentar resolver o problema que tem na boca. Então, as doenças, elas muitas vezes, as sintomatologias são muito compatíveis, os sintomas são muito parecidos uns com os outros. Então, por isso que sempre a gente orienta a procura de um médico veterinário, justamente para que o profissional que está habilitado, que estudou, né, e que vive estudando todo dia, ele possa fazer o diagnóstico diferencial e a medicação mais adequada. Porque muitas vezes essa automedicação e esse tempo de demora de levar ao auxílio de um profissional, de um médico veterinário, faz com que essa doença desse cão ou desse gato, ela se torne muitas vezes incurável, levando esse paciente a óbito. Outra pergunta aqui chegando: quando o meu cachorrinho vai mudar os dentes, ele morde bastante, é normal isso? É normal. Eu acabei de citar que quando ele está com problema de dentição, né, ele começa a tentar morder alguns objetos, ou morder uma sandália, ou morder um pedaço de pau, um osso, na intenção de ocorrer o rompimento da gengiva e também de ocorrer a troca desse dente descido, que é esse dente de leite que tá caindo, e que ocorra o nascimento perfeito e adequado desse dente definitivo. Outra pergunta aqui chegando: meu gato está com diarreia, já dei remédio de verme e vitamina, mas até agora não conseguiu curar. O que é que eu faço? Isso. A questão de diarreias, elas podem ser de diversas origens. A maioria das pessoas visualizam mais a questão das diarreias, a questão da verminose, né? Como ela acabou de falar que já vermifugou, existem outros problemas, como giardia, que pode dar um quadro de diarreia. Tem aí desequilíbrios intestinais, da flora intestinal, que também vai propiciar um quadro de diarreia. A alimentação também pode causar um problema de diarreia. Nessa situação, Marcos, o exame de fezes, aí ele vai ser bastante indicado para que você possa identificar nessas fezes se existe a presença de ovos de vermes, aí seja vermes chatos ou vermes redondos. Também se existe a presença de giardia
ou se isso aí vai ser uma infecção intestinal ou um quadro de um desequilíbrio alimentar. Outra pergunta aqui chegando, a nossa ouvinte conta que o cachorro dela, aliás, o gato dela, perdão, ele não quer mais comer e nem beber no mesmo prato que ela coloca lá. Ele quer que se dê algumas dicas para que ele possa voltar a ter, por exemplo, gosto pela comida e pela água também. O gato, ele é muito sensível à questão de higiene do local onde ele vai se alimentar. Se tem um coxinho lá de água e tem alguma sujidade naquela água, um pelo ou outro animal bebeu naquele local, ele muitas vezes ele refuta, ele não vai querer ir beber naquele coxo. Se você faz a higiene daquele coxo com um produto químico, no caso com um detergente que tem um cheiro muito forte, ele também não vai querer ir beber naquele recipiente. E vai também, quanto à questão da alimentação, ver qual é o tipo de alimento que ele gosta. Talvez ele não está indo se alimentar não pelo o coxo, mas também pelo alimento. Aí as dicas que eu dou é verificar se aquele alimento realmente ele gosta de comer, primeira coisa. Depois, você verificar qual o produto você está fazendo a higiene. E sempre fazer a higiene diária dos coxos, tanto da água quanto do coxinho da comida. De preferência com produtos que não tenham cheiro, então sejam produtos neutros, para justamente evitar esse cheiro forte e o gato ele não evitar estar se alimentando nesse local em virtude do cheiro. Um gatinho que há 5 dias não defeca, tenta defecar, mas não consegue. É normal e o que fazer? Não é normal. Isso aí ele deve estar com um quadro aí de obstrução intestinal. Teria de fazer uma avaliação dessa obstrução intestinal. Aí tem muito quadro, Marcos, de um problema chamado fecaloma, que é são fezes, né, presas no reto, onde essas fezes elas ficam em um tamanho tão grande que eles não conseguem passar pelo ânus, porque o ânus é pequeno, né, e o fecaloma que se desenvolveu no intestino fica de um tamanho tal que não consegue passar o seu tamanho, tendo de ser necessário fazer a cirurgia de retirada desse fecaloma para poder resolver o problema desse paciente. Então, o ideal é que ela procure um médico veterinário para identificar realmente se vai ser um fecaloma ou não e se vai ter indicação cirúrgica desse paciente. Nosso ouvinte está contando aqui no WhatsApp que o gato dela costuma beber a água do próprio banho. Ela quer saber se isso pode continuar assim ou traz algum risco para a saúde dele? Traz risco se nessa água tiver produto químico. Se nessa água tiver restos de sabonete, restos de shampoo do banho da sua proprietária, isso aí pode causar problema gástrico nesse gato. Agora, se essa água é uma água limpa que fica caindo do chuveiro, como às vezes acontece, aí eu não vejo problema nenhum. Mais pergunta aqui chegando. Dr. Robson, como é que eu faço para acabar com as pulgas na minha gata? Bem, pulga em gato, existem produtos no mercado para a venda, né, que tratam essas pulgas sem problema. Marcos, é interessante, a pulga ela desidrata muito fácil, né? Ela desidrata muito fácil. E uma coisa caseira, né, que se faz para banho em gato, é muito comum isso, para resolver o problema das pulgas, é você dar banho morno com sal. Então o pessoal coloca e a pulga ela morre, né, morre desidratada com isso aí. Então é uma coisa caseira. E funciona. E funciona, né, é bastante utilizado ao longo de muitos anos, antes de ter esses produtos no mercado para gato, né, que o mercado de gato é um mercado bem recente, as pessoas utilizavam essa técnica para resolver esse problema. Vamos aqui a mais perguntas chegando.
Bom dia, Marcos Dantas. Aqui é de São João do Sabugi. É que minha gata, faz uns 22 dias que ela dormiu por fora na rua e amanheceu com uns furos nos quartos, assim, bem atrás. Agora isso era saindo sangue vivo, vivo, vivo. Assim, bem fundo, uns buracos bem fundo. E ela começou a lamber e sair aquele sangue vivo, vivo de dentro dela. O que terá acontecido? Será que foi gato brigando ou poderá ter sido presa de cachorro? Abraço aqui a nossa amiga Judite, lá em São João do Sabugi, aí, Dr. Robson. Judite, isso pode ter sido desde tiro, tá? Desde tiro, essas perfurações ter sido de chumbo, de bala, de espingarda ou de espingarda de seta, até mordida de cachorro. É muito difícil ter sido de mordida de gato. Então aí tá mais para ter sido tiro ou então mordida de cachorro. Dr. Robson, obrigado por sua participação aqui no nosso Panorama 95. Quem quiser essas e outras informações, procura Veteripet Caicó. Isso, a Veteripet fica vizinho ao Eletrocenter, por trás da antiga Santurce, na rua Augusto Monteiro, 569, Caicó. Estamos de braços abertos para recebê-los. Até sexta-feira, se Deus quiser. Até, Marcos, um bom final de semana a todos. 8 horas, 2 minutos, vou ficando por aqui. Tenham todos um ótimo